Eu não quero jamais, e não sou de maneira alguma, um cara perfeito em relação à parte mental. Ah, porra, o 22 anos é sinistro mentalmente, encarado, inabalável. É como se passasse uma imagem de que eu tô isento de frustrações, de decepções, desapontamentos, de adversidades. Não. Cara, acontece tudo isso comigo também. Assim como acontece com qualquer jogador, assim como acontece com qualquer pessoa, né? Então, o que eu quero expor através da mensagem, através da gente estar documentando um pouco dessa jornada, é de que a gente tem o poder de escolher um caminho diferente na hora de estar passando por essas emoções, por esses sentimentos, por estar passando por esse processo, né? Passar por isso, cara, é algo que é totalmente natural, né? Então, o que diferencia realmente um jogador do outro é a maneira com que esse cara reage a essas situações, né? Eu me frustro sim, cara. Inclusive, compartilhei a experiência de ter feito a mesa final do 530 HT, de ter sido colocado num spot complicado, de não saber a resposta para aquela decisão, para aquele cenário, de ter tomado um caminho, analisado depois, visto que aquele caminho não era o melhor, o resultado daquilo foi uma queda dolorosa, porque foi inclusive até agoniante, para quem joga vai saber, tipo, rodei em 2 órbitas Drawing Dead e morri na blind, e aquilo não foi divertido. Não foi divertido, não foi tipo, caiu, é isso aí, guys, vamos... Não, velho, no momento ali, cara, foi frustrante. Foi frustrante não saber a resposta para aquele cenário. Foi frustrante ter chegado próximo e por não saber a resposta daquilo, por ter na minha mão, eu tinha controle sobre como agir ali do ponto de vista técnico, mas eu não tinha a bagagem para executar com certeza naquele cenário. Me frustrou. Eu lembro de ter chegado aqui na sala, meu pai aqui e tal, ele olhou pra mim e falou, pô, aconteceu alguma coisa e tal. Falei, cara, porra, acabei passando por uma situação onde eu não sabia a resposta, era um momento importante, e a respiração já meio assim, eu tinha que respirar, respirando, né? Então aquela 1 hora ali, pô, chegou até a discutir ali, não discutir, mas foi acaloroso ali. Falei, cara, relaxa, vou pro quarto, vou de boa, vou respirar. Então aquela uma hora e pouco ali, velho, eu fiquei respirando num período ali que eu entendia de que era um momento de adversidade, mas que é engraçado, eu faço esse aspas para adversidade, porque é essa adversidade também que é o fundamento para o meu próximo sucesso. É o fundamento para o meu próximo sucesso, porque eu sei que ali tem uma oportunidade. E o que eu fiz, esse é o mais importante, o que eu fiz quando isso aconteceu. No sábado de manhã era o meu off day. Foi meu off day, foi meu dia off. Mas não antes de eu acordar 1 hora antes e imergir 1 hora em estudos em cima de spots, daquele spot e outros similares que poderiam acontecer. Por isso que eu falei, a adversidade como um fundamento do teu próximo sucesso. Velho, filha da puta do demônio. Caralho, filha da puta, velho. É um spot muito underblefado, cara. Puta dois esses calls, cara. Vou ler a parada. Filha da puta do demônio. Um casamento, um relacionamento, seja no emprego, seja um casamento mesmo, ele é composto de altos e baixos, né? Então, pô, é aquele baixo que o cara briga, fica triste, mas depois reconcilia e parece que o amor vai lá em cima, tipo no ápice de novo. E ontem eu presenciei isso durante o teu grind
que numa reta, enfim, valendo uma premiação gigantesca ali, talvez a maior da sua carreira, e você cai de uma forma brutal e você vai lá embaixo. Sim. Tu desce tudo e daqui a pouco a gente tá ali torcendo por um parceiro do time, que é o Aziz, e pô, o cara vai lá e ganha o maior prêmio da carreira dele e daqui a pouco tu tá lá em cima com a tua relação com o jogo, com o grind, tipo, de vendo aquilo, acompanhando aquilo. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara, como que tu viveu nessa série, porque a série intensifica muito isso, né? Sim. Como que tu viveu esses altos, esses baixos e como é que é esse teu relacionamento mesmo nesse sentido? Ah, legal. É massa demais essa pergunta, até porque, tipo, eu acho que ela já levanta uma bola pra falar que às vezes muita gente até dentro do time e tal, às vezes pode olhar pra mim e falar, caralho, pô, o Gu, porra, caralho, os mental coach do Gu, do caralho, a mentalidade desse cara é incrível e tal, e porra, ele é inabalável e nada acontece. Velho, passo por adversidades, passo por altos e baixos, mas aí é o detalhe, é como eu lido com isso realmente, que é o que você tocou. Então assim, cara, sim, teve altos, teve baixos ao longo desses 15 dias, teve frustrações, teve alegrias, teve decepções, teve tristeza, pô, teve momentos de explosão até de felicidade, assim, de ápices. Então, cara, é essa montanha russa realmente, né? Então é mais ou menos aquela foto que você me mostrou, cara, tipo que no fim todos nós estamos numa montanha russa, né? Põe a foto do professor De Rose. Põe a foto do professor De Rose na montanha russa lá, que ela vai valer mais do que palavras, né? Essa foto né? é sensacional. Então assim, todos nós estamos numa montanha russa, cara. E essa montanha russa vai ter altos, baixos, ela vai rápido, ela vai devagarinho em alguns momentos. Mas é como a gente interpreta tudo isso. Como a gente sabe? Porque o louco da montanha russa é assim, né, velho? Depois que tu tá lá dentro, tu não controla ela. Tu não tem controle sobre ela. Você tem controle sobre você, não é? Exatamente, 100%. Você tem controle cara. sobre você, né? E é mais ou menos um pouco do que é a série, né? Você não consegue, como foi falado muitas vezes, controlar se você vai ganhar o flip na reta final, se o teu azar vai segurar, né? Dessa vez, por 3 vezes, eu acho que tá até gravado, né? Tá gravado, põe aí na edição, o produtor. As 3 vezes que o Azaz foi quebrado na reta final, acho que foi 3 majors, enfim. 3 retas. De qualquer forma. 3 retas fodas. E a gente não consegue controlar, mas aí, enfim, acho que essa analogia da montanha-russa, ela é muito legal, porque você consegue perceber muito bem isso, né? Eu sou apaixonado por parques de diversões, a gente tem aqui no nosso estado aqui próximo o Beto Carreiro, né? E tem uma montanha-russa lá que é incrível, que é a Firewhip. E é muito engraçado quando você vai no Firewhip, porque se você consegue ter visão assim de quem vai e tudo mais, todo mundo passa pela mesma experiência. Olha que louco isso. Todo mundo passa exatamente pela mesma experiência. Mas você olha uma pessoa e uma tá assim, caralho, fecha os olhos e tal. Entendi. A outra pessoa tá assim, ó, com o bração aberto, caralho, tá do caralho isso. Verdade. O outro tá mais assim, assado. O outro às vezes tá tipo enjoado, quase querendo vomitar. Tem um que quer ir sempre, quer ir de novo. Tem um que quer ir de novo, tem outro que nunca mais vai na vida. Ele vai uma vez, nunca mais quer voltar. Então assim, mas todo mundo passou pela mesma experiência. Então, interpretação, significado que você dá, sabe? Tudo isso é muito importante. E eu acredito que essa série, ela de certa forma, como sempre, né, foi uma montanha russa, teve altos e baixos, mas um gatilho importante também, uma sacada importante velho, cair você vai, é fato. Eu vou cair, velho, você vai cair, todos caem, mas a velocidade com que você levanta te diferencia, cara. Guys, temos jacks com 24 blinds, podemos chover, e eu acho que é a melhor aqui. Como a gente falou, bounty em quase $11 mil. 24 blinds, boa sorte pra gente. A gente vai tomar overcall aqui sim, de 77, 88, 99, 10, 10. A nossa bounty ela é gigantesca e a galera não vai overfoldar essas mãos para 24 blinds. O big blind já foi. A gente tem jacks, 77, 88, 99, 10, 10, as e rei, as dama suda. São tudo mãos, na minha opinião, que o big blind não vai foldar, assim como os outros jogadores. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu Deus do céu, me deu um negócio agora aqui, cara. Uma reviravolta no estômago aqui que vocês não têm noção.
vamos lá, que tem valor nisso, hein? Ah, pô, caralho, que massa ali, pô, foi divertido ver o Hugo acertar esse asa ali, mas tem valor nisso, a gente tava acabando de conversar de algo tão importante, cara. E eu só acertei esse... Por que eu só acertei esse asa no River? Nessa segunda-feira, 4h37. Fala pra mim, ô Mário, por que eu acertei esse asa no River? Que tu é um homem de fé, mano. Não, velho, eu vou te falar por que eu acertei esse asa no River. Eu acertei esse asa no River porque eu tô aqui na segunda-feira, grindando. É isso, por isso que eu acertei o asa no River. Porque eu tomei 2 cacetadas na cabeça no domingo à noite, mas na segunda-feira eu tô aqui de novo, sentado e seguindo em diante. Eu me exponho à oportunidade. Eu me coloco dentro da oportunidade de acontecer coisas como essa. Então é por isso que eu acertei o asa no River. Eu me cobro muito, né, pra performar, me cobro muito pra ser o melhor que eu posso ser. Mas no sábado de folga, ele era pra ser dia inteiro de folga. Só que o fato de eu ter errado naquela mesa final do 530 HT me fez planejar o meu sábado pela manhã, estudando por 1 hora, somente hipóteses similares àquele que eu errei. Porque eu não quero errar de novo, cara. Eu não quero errar de novo. Sendo assim, a gente é recompensado, cara, de uma forma incrível, porque no dia 21, que é alguns dias depois, a gente volta a fazer a mesa final pela 3ª vez do 530 HT, e dessa vez a gente lacra o torneio, sendo o maior prêmio da série, então, para $24.465. Quer saber como ter um edge absurdo em torneios HTs? Vem pro Full Poker Team, mano. Então é isso, tipo, vamos que vamos, guys. É isso aí, velho. Esse é o nosso jogo, velho. Essa loucura mesmo, velho. Acerta, tem dúvida, cai, levanta, não sabe se fez certo, volta, revisa, grinda, não para. Mas esse é o ponto, não para. Não para, sólido. E recebe aces. Só pela essa mensagem bonita que eu passei pra vocês. Vamos. Estoura a bolha aqui, entramos no FT e já entramos com 20 bebês. Bora, guys. É isso, guys. De verdade, cara. É isso. É isso, sempre é e sempre vai ser, cara. Call. GG, guys. É isso. É essa loucura mesmo. Essa loucura, essa montanha russa. GG. Ai, meu Deus. Cara, eu tava tão relaxado, tão tranquilo no cenário, que eu realmente acreditei que ia ser esse, velho. Eu falei, velho, não tem como dar errado, velho. A gente veio de forma sólida no torneio. Era um torneio turbo, mas era justamente essa estrutura que tá em casa, velho. Tá ligado? Tipo, é a estrutura que eu domino, é a estrutura que eu venho estudando muito, que eu venho emergindo nos meus estudos. E eu tava muito relaxado, muito tranquilo, não existia um ponto de pressão, assim, sabe? Seja interno, seja, assim, físico, assim, de eu estar tenso. A gente tava brincando, a gente tava se conectando, tava massa pra caralho. Eu até falei assim, Mário, pega a câmera, quando faltava 20 ou 22, acho. Falei, pega a câmera que a gente vai fazer uma gravação 1 hora, né, tipo, no break. No último break. No último break pra gente, então, cravar o torneio. Que provavelmente de 20 left, eu acredito que em 1 hora iria acabar o torneio, já que era um torneio turbo, com blinds de 6 minutos, ela ia virar 8, mas enfim. Uhum. A gente recebe aces com, se eu não me engano, 17 ou 18 blinds. Abre, e o CL brasileiro, que eu acredito que é um bom jogador, acho que é o Dante Goya, enfim. Uhum. Ele chova. É o que é, velho. Eu sei que nessa eu fiquei 5 minutos, eu fiquei provavelmente 2 minutos sem falar uma palavra. Foi quase o break todo. Foi break, eu não levantei naquele break. Não levantei no break. Foi 5 minutos, tipo assim, olhando pro horizonte
E muitas vezes até, cara, confesso, me perguntando, cara, por que, velho? Por que tantas, velho? Foram tantas, cara. Por quê? Sabe, tipo, eu tô até arrepiando de me lembrar do momento, assim, sabe? Por quê, velho? Sabe, e caralho, velho, agora a emoção até ficou meio forte aqui, cara. Mas ao mesmo tempo, aí que você falou, né, veio alto e logo depois, cara, parece que... Enfim, velho, tipo, eu sou abençoado, cara. Eu sou abençoado, velho, porque logo em seguida desse acontecimento, eu já tava acompanhando do lado, eu tava com a tela do Aziz do lado aberta e vendo o show que ele tava dando na mesa final do Major do PSS, né? E eu mudei o shift de uma forma muito rápida, cara. Não, eu até falei pra você, não, cara, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir a tela do Aziz, velho, e a gente vai ver ele dar esse show, velho, e conquistar o maior prize da carreira dele, e a gente vai ver a consagração de um monstro, de uma besta, cara, que é esse Aziz, de um cara que hoje, provavelmente, cara, é um dos caras a serem seguidos como exemplo de grind, exemplo de determinação no poker brasileiro, cara. E foi isso que a gente fez, cara, abrimos a tela dele, cara, e ficamos lá torcendo por cada mão, por cada cenário. E ele vai lá, cara, e conquista o maior resultado online, né? Ele já tinha outros resultados maiores em live, mas ele conquista o maior resultado dele da carreira, cravando o Major do PSS para mais de 50 mil dólares. Euros. Não, 48 mil euros, eu acho, uma coisa assim, enfim. E, cara, e aí, velho, tipo, o brilho volta como se fosse... E a gente, depois aí, a gente liga pra ele, né? Liga pra ele e aí troca aquela ideia animal com ele, tipo, numa vibe, assim, fora de série, cara. E todo esse sentimento, cara, de, tipo, qualquer tipo de pergunta não muito produtiva, né, enfraquecedora, de por quê, se torna, velho, a gente não precisa dessas respostas, a gente precisa seguir em diante forte, firme e seguir crescendo, seguir se desenvolvendo e criando e se expondo para criar novas oportunidades e para fazer acontecer, cara. Então, pronto, velho, tô todo arrepiado aqui. A gente resumiu o que foi essa série com base nos maiores resultados, nos resultados que a gente mais lembra, os mais expressivos. E é isso, cara. Não para, segue em frente, cara, apesar da adversidade, segue em frente apesar da dificuldade, segue em frente apesar das quedas que vão acontecer, segue em frente, cara, se expõe às oportunidades, cara, olha pra frente constantemente, cara, olha pra trás só pra pegar as lições, mas faz isso de forma rápida, é a analogia do carro, você tá olhando pra frente, você tá dirigindo o seu carro, se você olhar pra trás muito tempo no retrovisor, você vai perder a sua direção aqui. O retrovisor é grande, é olhando para frente que a gente tem que, se olhar para trás é olhar só para você fazer alguns ajustes, alguns detalhes e seguir em frente, cara. Visão de longo prazo, visão macro da coisa, entender de que, cara, essa foi apenas mais uma série de uma carreira de muitos anos, de uma vida inteira, enfim. E, cara, seguir em frente, cara, pensar a sua carreira, pensar a sua vida em blocos, e não em um grande bloco, e não em um grande, eu vou colocar um grande bloco aqui, um aqui e o castelo tá feito. Não, pense em pequenos blocos, cara, pequenos blocos que você vai construindo, e esses pequenos blocos, cara, é o seu dia a dia, velho, é a sua execução, é aquele coaching top que você teve, você absorveu, é aquela sacada, e aí você vai construindo e seguindo em frente, cara. Então a mensagem que eu posso passar é essa. E, cara, seja positivo, velho. Seja otimista, velho. Otimismo, cara, ser positivo, ser otimista, ROI positivo, cara. É estratégico ser positivo, cara. Olha que coisa louca, velho. Bom demais. Ah, porra, velho, não, mas ser positivo é uma coisa tão Cinderela, é tão fantasia, né? Porra, toda hora ser positivo, toda hora. Caralho, positivo é o cacete, fiquei negativo aqui, foi uma merda minha série. Tomar no cu, eu vou ficar aqui 3 dias aqui com o pé pro alto pra ficar relaxado. Tá bom, beleza então, cara, fica lá 3 dias ali, cara, na fossa, tá de boa, velho. Mas você tá perdendo tempo, essa é a verdade, cara. No fundo você sabe que você tá perdendo tempo, velho. No fundo você sabe, velho, que são 3 dias que você poderia produzir, você poderia se expor de novo as oportunidades, aquela história, né? Por que eu acertei o Adam River?
Por que eu acertei o as no River numa segunda-feira, 4h15 da tarde? Porque eu estava lá. Sabe, então, perspectiva, positivismo, cara, em relação ao que acontece e seguir em diante, cara, seguir forte. Cada um com sua jornada, cada um no seu momento. E tô gostando de olhar pra esse gráfico, tô feliz por ele. Pô, cara, bom demais, velho. Só quero te agradecer demais, porque a experiência pra mim, eu ter tido essa oportunidade de documentar tudo isso. Eu já te falei isso, mas agora quero deixar isso registrado também. Que, cara, eu vou sair daqui uma pessoa muito maior, muito melhor. E eu tenho certeza que quem assistiu isso tudo que a gente gravou, quem tá até aqui assistindo até agora, com certeza, cara, você me inspirou e ajudou as pessoas da comunidade do poker se tornarem muito melhor, velho. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, até. Quase me emocionou aqui. Eu vou fazer um 3x meio rapidão, assim, tipo, Insta 3x, assim, do botão. Ah, ele tá do botão, ele fez 3x, foda-se. Não quero fazer muito mais alto, eu quero realmente manter as mãos de limp, quero manter full range dele de limp call ou limp shove, etc. Eu penso que o fato de eu fazer uau! Vamos! Isso! Feeling, cara. Meu feeling tava muito forte que ele tinha, cara. Vamos, porra! Não! Caralho, velho. Putz, isso é trágico, cara. Ah! Porra, velho! Não, cara! Não, não, não. Não. Bom, acho que é isso, guys. Eu vou ter... Sabe o que eu vou fazer agora? Vou terminar assim. Eu vou ouvir o áudio, jogue como uma lenda. É um trabalho de longo prazo, né? Sim, mas se você começar hoje, cara, você já é melhor 1% hoje, e amanhã 2%, e amanhã 3%, você vai melhorando, vai maximizando sua sessão, vai conseguindo se tornar muito mais sólido no contexto como um todo, e assim você vai seguindo, cara. Pô, você tem que ser seu parceiro, caramba. Você tem que ser o seu maior motivador, cara. Você tem que ser... Dentro da sua cabeça tem que ter um cara lá, velho, colocando você pra cima a todo momento, velho. Eu preciso ser determinado, eu preciso ser focado. Quais valores eu preciso cultivar? O que vai ser sagrado pra mim nessa série? Tem algum hábito, cara, que esse vai ser sagrado? Tem um conjunto de ações ali que, pô, vai ser sagrado isso, cara. Qual que é o melhor pré-grind? Tá te colocando num estado bonito? Pronto, esse é o melhor pré-grind. O mais importante é você fazer o que pra você te coloca num estado muito positivo, te coloca num estado receptivo, porque se você estiver num estado bonito, você vai conseguir controlar a sua execução de uma forma melhor. Se você estiver num estado rico, a tua execução será uma execução muito melhor. Você acha mesmo que você precisa ser uma lenda para jogar como uma? Você acha mesmo que você precisa ser um cara sinistro para jogar como um? Para agir como um? Para tomar atitudes como um? Não, inverte a ordem. Primeiro eu vou agir como uma lenda. Então eu me torno uma lenda. Primeiro eu vou pensar como uma lenda. Vou jogar como uma lenda. Então eu me torno um. Você não precisa ser uma lenda para jogar como uma. Você pode sim, velho, sentar na porra da cadeira como se você fosse o jogador que você quer ser um dia, postura, foco, presença, a tua linguagem interna, falando, velho, o show começou, velho. Eu vou expor meu potencial máximo. Eu vou entregar, eu vou atropelar, velho. Eu vou fazer o melhor que eu posso. E o bicho vai pegar, velho. Os caras vão se arrepender de estar jogando contra mim. Como que você estava quando você teve aquela sua sessão incrível? Trabalhem para que vocês consigam se colocar no estado mais próspero possível. Nas dificuldades eu serei grande, nas adversidades eu serei paciente, persistente para seguir consistentes minhas ações dentro do processo. Se houver frustrações, usarei elas a meu favor. Usarei a dor para me compelir à frente, para me levar à ação contínua.
ser e agir como um campeão. Sólido nas conquistas, sólido nas adversidades. Você não precisa ser uma lenda para jogar como uma.